Shalom! Eu sou o Rabino Nielson Queiroz, conhecido também como Naftali Queiroz Ben Avraham, e quero lhe apresentar o CTDP. CTDP, que é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. E o CTDP traz para você o curso teológico judaico para você prosseguir em conhecer a Deus. São 21 módulos com assuntos profundos e maravilhosos, como a vida judaica. Também nós temos a Torá, método Pardes, o módulo oração e serviço. Como utilizar também o Sidur de oração. Também temos um módulo chamado A Pessoa de Deus, a Torá na Brit Hadashah, a escatologia judaica. O curso ele terá uma média de duração de 200 horas como um curso teológico, que o principal que queremos fazer e levar você é que você conheça a Deus. Porque nós temos aí sim uma ordem, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Você será muito bem-vindo ao CTDP. Seja bem-vindo ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos os nossos queridos irmãos, nossos queridos Ahim, que estão aqui conosco esse Shabbat, e que o Eterno possa lhe abençoar grandemente com essa porção, mais uma porção, e a porção que encerra o livro de Bamidbar. Então estamos hoje aqui para falar dessa porção que são duas juntas, chamado Matot e a porção Massé. Então nós vamos tratar hoje principalmente daquilo que o Eterno trouxe para nós de ensinamento, que está na porção Massé. E para você poder compreender, nós vamos mostrar algumas coisas, algumas realidades que nos ensina, né, da vontade de Deus para o seu povo. Então, Massé vai falar dessas 42, vamos dizer assim, jornadas ou paradas que o povo de Israel esteve. São estações, né? São 42 estações. E aí, eu quero trazer hoje um comparativo, tanto dessas 42 paradas que Israel vai passar pelo deserto, como também 42 gerações da promessa, desde Abraão a nascer aquele que era o Mashiach, ou que é o Mashiach, tá? Então, na realidade, também foram 42 gerações. E nós vamos mostrar algo que tem aí por trás desse número 42, a informação que o Eterno quer trazer para nós, para cada um daqueles que o servem e buscam conhecê-lo, né? Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre este assunto a respeito da porção Massé. E eu convido você a estar ligado com a sua palavra e com a Bíblia que você tem aberta aí no capítulo 33 de Bamidbar, né? Que nós conhecemos também com o livro de Números. Então você vai abrir aí no livro de Números, capítulo 33, é onde está a porção Massé. Nós vamos mostrar aqui alguns slides, né, trazer para você o entendimento disso. Então a gente abre aí, são 42 degraus para o cumprimento da promessa. Eu botei degraus porque na realidade o Eterno nos chama a uma elevação com esses 42, vamos chamar assim, pontos de parada ou de aprendizado. E o texto começa dizendo assim: estas são as jornadas dos filhos de Israel. Outra tradução: estes são os estágios da jornada do povo de Israel, né? São as 42 paradas que o povo de Israel vai passar. Se você olhar um pouquinho antes, eu coloquei aqui duas imagens, que foi na realidade uma que retrata aqui como Yosef e Miriam no nascimento de Yeshua, e uma outra imagem de um mapa que nós vamos depois mostrar sobre principalmente as primeiras paradas. Eu estou usando esse mapa para tentar construir na mente das pessoas, né, ou corrigindo um mapa que muitas vezes se encontra na internet, que ele faz uma jornada diferente, né, um caminho diferente. Mas eu vou mostrar que esse mapa que eu estou usando, ele se aproxima, né, dos textos que nós encontramos aqui em Massé, tá certo? Então vejamos só. A Parashá Massé
na Paraxá nós encontramos o registro das jornadas dos filhos de Israel desde a saída da cidade de Ramsés, lá no Egito. A sua primeira parada foi em Sucot. Após Sucot, acamparam em Etam. De Etam a Pi-Hahirot, diante de Migdol. De Pi-Hahirot, passaram pelo meio do mar e foram para o deserto, onde fizeram uma jornada de 3 dias no deserto de Etam e acamparam em Mará. E aí onde eu quero chegar agora, mostrar exatamente dentro desse texto as informações que a gente encontra, né, mostrada pela palavra. Primeiro, Sucot. Você vai ver a setinha que está mais em cima, né, que está ali a imagem Sucot, o nome. Logo pertinho da palavra Egito, né, ou Egypt, você vai ver aqui Sucot. Eles passam de Sucot e vão para o deserto de Etam, não é isso? Olha só, então há um ponto aqui mostrando Etam, e aí eles descem para perto de Migdol, né, em Pi-Hahirot. E aí olha só, há esse círculo azul escuro aqui, tá? Que é onde eles vão se estabelecer de frente a Baal Zephon. E aí o que chama atenção? Você observa, veja só a leitura anterior, vou trazer de novo. Ele Pi-Hahirot, diante de Migdol, de Pi-Hahirot, então passaram pelo meio do mar, ok? Então voltando aqui, de Pi-Hahirot é que eles vão passar pelo meio do mar. Olha a posição onde eles vão sair. Eles vão sair agora caindo na Arábia, ok? E isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente eles dizem que a travessia nesses outros mapas acontece lá na saída de Ramsés indo para Sucot. Você vê que tem lá do seu lado, no mapa do lado esquerdo, existe ali uma área do Mar Vermelho, né? E uma porção ainda de água mais acima. E aí mostra como se tivesse passado por ali. O que não é uma verdade, porque afogar todo o exército do Egito naquela extremidade ali, ia um milagre, não vou dizer que é maior, mas teria um outro milagre acontecendo aqui. Já em Pi-Hahirot, próximo a Migdol, eles vão atravessar indo para Baal Zephon, ok? E é isso que acontece, eles caem dentro da Arábia Saudita e seguem pelo deserto de Etam. Veja que o deserto de Etam, ele vem por cima. Então eles mantêm essa caminhada pelo deserto de Etam durante 3 dias e seguem até Mara, ou Mará, né, que ali vai falar da amargura, das águas amargas. Depois dessa caminhada, eles vão descer para Elim, e de Elim eles vão acampar próximo ao Mar Vermelho, e a gente vai já ler esses pontos aqui, e daqui eles vão seguir depois para outras jornadas. Eu deixei marcado aqui em azul mais claro, o Monte Sinai. Por que eu fiz isso? Ora, normalmente as expedições de turismo levam o povo para Israel e vão para o Egito. E lá no Egito vão ver o Monte Sinai, né? Que eles chamam da deserto do Sinai, e aí encontram o Monte Sinai. Mas o Monte Sinai está dentro da Península do Egito. Nós vamos lembrar que o povo estava fugindo e saindo do Egito. Como é que eles ficaram rodeando o Monte Sinai no Egito? Outra coisa é que vamos lembrar o início de tudo isso, em que Moshe estava na casa do seu sogro, Itro, e aí ele está ali cuidando das ovelhas, e uma das ovelhas sai de perto dele, ele vai atrás, e aí encontra aquela sarça que está pegando fogo, mas não se queima, e o Eterno aparece ali, fala com ele, e diz para que ele trouxesse o povo para ali. Então, Moshe não tinha atravessado o deserto de Etam, não tinha atravessado o Mar Vermelho, não tinha ido lá para a península do Egito. Ele tinha ficado ali onde estava Midian, porque Itro era sacerdote de Midian. Então, o que vai acontecer? É que logo ali perto tem das extremidades, a cidade onde Itro morava,
e nós vamos mostrar também, eu vou mostrar um mapa antigo que foi encontrado na Arábia, e que lá tem um nome, inclusive, de Jetro, né? Só que botaram já para a gente entender, mas você vê ao fundo, né? Porque é preto e branco, ao fundo escrito com as letras árabes o nome de Jetro. Então, assim, Jetro morava ali. Jetro vai se encontrar com Moshe após Moshe atravessar o Mar Vermelho. Então, Jetro, para poder levar a família e se encontrar lá no Mar Vermelho, lá de onde ele morava, para passar para a península ali do Egito, né, onde chama deserto do Sinai, e chegar até onde Moshe estava, era uma grande caminhada. Então, o que vai acontecer é que Moshe já atravessou naquela parte onde nós mostramos ali no mapa, né, naquela posição ali, realmente, que ele vai atravessar, né, voltando aqui o mapa para você enxergar, é exatamente de Migdal, é onde ele vai atravessar. E se você vê um pontinho preto em Migdal, ele atravessa para o ponto onde está o Baal Zephon. É aí o local da travessia, tá? E depois ele vai seguir dentro da terra de Midian, que também hoje a gente conhece com a Arábia. Aqui tem um mapa que eu falei, né? Depois que atravessa o Mar Vermelho, e vai encontrar na proximidade, lá, mas subindo um pouquinho, tem Red Sea. Você vai subir um pouquinho e você vai ver no formato que eles fazem como desenho de uma montanha. E aí tem um lugar aqui, uma cidade, chamada de Al-Bad. E essa Al-Bad, logo do lado, nesse quadrado menor à sua esquerda, tem um nome entre parênteses, Jetro. Porque acima do nome Al-Bad e abaixo, você vai ver letras hebraicas aqui, árabes, que está falando exatamente de Jetro, e acima de Al-Bad o nome da cidade, Al-Bad. Mostrando, né, nesse mapa antigo da Arábia, que esse local era o local onde Jetro vivia, tá? Logo assim, a gente vê que o Monte Sinai está na Arábia. E quem diz isso também? Shaul Hachalia. Paulo cita, né, quando ele está falando ali sobre a relação de Isaac ser filho da promessa, né? E aí ele vai dizer que Jerusalém é escravo, e aí ele vai dizer ainda é filho de Agar, porque é da escrava, e aí ele vai dizer porque Agar é o Monte Sinai, que é na Arábia. Shaul deixa isso bem claro, tá? Que o Monte Sinai é na Arábia. Então, eles vão atravessar e sair da península e do Egito por completo para ir agora ali na Arábia. E aí começa todo o restante da peregrinação, ok? E vamos ver agora essas 42 paradas, né, que Israel vai fazer. Nós já falamos sobre as primeiras paradas, e agora aqui a gente vai ainda continuar citando, né? Que tem Rimon, Livna. Eu não quero nem que você se atenha, eu botei aqui para você entender que tiveram essas 42 paradas. Porém, o entendimento que nós temos que ter aqui é que cada uma dessas paradas foi dado nomes. Moshe traz os nomes desses lugares, como Rimon de Peretz, Livna, Rissá, Kelata, Montes Shefer, Haradá, Machelot, Tahat, Tará, Mitka, Hasmoná, Moserot, Bene Yakan, Or, Gidgad, Yodvata, Avrona, Etzion Geber, Kadesh, Mont Or, Salmoná, Punon, Ovot, as ruínas de Avarim, Divon Gat, aí depois eles, Amon de Vlataima, Monte de Avarim, quer dizer, eles voltam aí para próximo de Avarim, planície de Moab e Jordão. O que acontece? Por que 42 nomes, né, de cidades? Nós temos que entender que Moshe traz a ênfase a esses nomes, porque cada um desses nomes significa um estágio. É por isso que, dependendo da sua tradução, na BJC,
ele traz assim, estes são os estágios da jornada do povo de Israel, quando deixou a terra do Egito. Estes são os estágios. Estágio são posições que nós vamos alcançando. E olha só que legal. Cada um desses nomes está tratando de uma forma que Deus também tratou com o seu povo. O que eles aprenderam, coisas que eles passaram, rebeldia que ali foi colocado, né? O próprio lugar de Mara, da amargura, né? Tem lugares que vai trazer alegria, tem lugares que vai ter rebeldia, vai ter lugares que vai ter pecado de idolatria, vai ter outros que vai ter algo de Deus bom ali acontecendo. Então, são estágios que Israel passou. Agora é o seguinte, quando você sai do Egito, do mundo, você passa por esses estágios. É preciso, é necessário. Para quê? Para tirar de você a arrogância, o egoísmo, sabe? Essa questão da cobiça, vários pecados que são internos nas pessoas. O povo de Israel era um povo escravo. Eles passaram, era uma geração que estava vindo ali de escravos. Agora o Eterno estava tornando eles livres. E precisava então passar por esses estágios para poder ir tirando, despindo, né, quebrando aquele pote, as cascas que tinham se formado ao redor deles, para que eles pudessem alcançar aquilo que o Eterno tinha de precioso para eles, uma promessa de ter uma terra. E no meio desse caminho, o Eterno já faz um tratamento, quando eles passam ali por 49 dias, não é? Que é exatamente de sua saída, 49 dias, são 7 semanas, o que chamamos da festa de Shavuot, onde as pessoas vão tratando os 7 níveis das emoções da alma, e aí eles vão passando por essa cura para poder receber a Torá. Depois eles têm 42 estágios para receber a terra que foi prometida. Aqui nós podemos ver e observar, né, como o Eterno vai tratando o seu povo por vários lugares. A sua vida também é assim. Você tem promessas do Eterno. Promessa de uma terra que emana leite e mel. No meio desse caminho, o Eterno vai te entregar regras, as suas leis, suas instruções, para você ser abençoado onde estiver. E te dar força por todo este caminho. Não é à toa que quando nós terminamos de ler os livros da Torá, o que nós dizemos aos outros? Hazak, Hazak, Pedit, Hazek. Força, força, e que sejamos fortalecidos. Porque a Torá, ela vai nos trazer instruções para nos fortalecer dentro desses estágios. Então você vai passar por estágios, você vai estar caminhando dentro de um estágio a outro, e sendo fortalecido e encontrando a forma de passar por esse estágio pelas instruções que a Torá nos dá. E nos fortalecendo para que possamos chegar na promessa que o Eterno nos deu. Porque as pessoas pensam que o Eterno já nos deu uma promessa e aquilo já vai ser entregue de mão beijada. Não, não é assim. E principalmente algo que vem do Eterno é algo santo, maravilhoso e bom. E não pode ser entregue para a pessoa quando não está preparada. E a pessoa precisa se preparar. A pessoa precisa amadurecer. Quando eu era jovem, tinha aquela mania de... o jovem, né, principalmente os rapazes, esperavam chegar aos seus 18 anos. Porque aos 18 anos, no mínimo, ele ia ter a sua liberdade de tirar a sua carteira de motorista. Mas para isso, era necessário o quê? Amadurecer, passar por estágios, né? Aprendizado, para poder um dia ter uma carteira de motorista, poder dirigir, porque o carro, na mão de uma pessoa irresponsável, imatura, ela é uma arma. Ela pode matar toda uma família em um desastre, ela pode atropelar pessoas, ela pode causar a morte do próprio condutor. Então é necessário que a pessoa tenha um pouco de maturidade para chegar nesse nível. E aí vem também, isso depende, é lógico, de cada um. Pode ter pessoas que sejam maduras bem antes dos 18 anos, mas estabeleceu essa regra, né? O que nós vamos ver também é que pessoa vai para o casamento, é necessário ter maturidade. Isso depende de pessoa a pessoa, sim. Mas, se você não está maduro o suficiente, não dá para entrar num mundo de responsabilidades, que é o casamento.
Então é por isso que é necessário estágios na sua vida para poder receber algo que vai necessitar de responsabilidade. O Eterno estava entregando a sua própria terra para o povo de Israel estar habitando ali. E era necessário eles aprenderem as grandes responsabilidades de habitar numa terra como a terra de Israel. Veja bem, não podia causar idolatria, né? É um dos pontos mais fortes, mas a própria imoralidade sexual dentro da terra não era permitido, e o Eterno vai mostrar essas regras para eles. E aí a gente vem de situações como a gente viu, né? Do conselho de Bilam, o que levou o povo a se prostituir diante de idolatria, já que a idolatria também é uma prostituição. E isso dentro do próprio território, né, vamos dizer assim, que era o Mishkan, né, o tabernáculo, e para isso ali a habitação de Deus estava, e o Eterno não permitia isso naquele arraial que era puro, mas já era preparando o povo para a terra que iriam receber, que é uma terra santa. E é por isso que nós ainda chamamos terra santa, terra separada, que é a terra que o Eterno diz, essa terra é minha. Então, como é que eles poderiam chegar numa terra e começar a fazer idolatria? Eles tinham que aprender. Então, havia estágios, e esses estágios acontecem na nossa vida para um crescimento. Também, nós podemos observar que as gerações de Yeshua também passaram por 42. Olha esse número de novo, 42, né? E essas são as gerações de Yeshua. De sorte, isso está em Mateus capítulo 1, verso 17, Matitiarro, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Machia, 14 gerações. Agora eu lhe pergunto, né, por que Matitiarro divide isso em 14 gerações? Por que 14? Né? Alguns fazem múltiplo de 7, porque sabem que o 7 é o número da perfeição, aí começam a fazer cálculos assim. Não, gente, isso aí é porque Matitiarro, como um Yehudi, ele vai e ele conhece muito bem uma coisa que nós chamamos de gematria ou gemátria, tá? Existem essas formas aí de citar essa palavra. E aí ele utilizou uma gematria para fazer uma comunicação, eu vou mostrar para vocês. Livro de Mateus, as gerações foram divididas em 3 grupos de 14. 3, né, normalmente está falando de um equilíbrio. 14, está falando de Davi. Veja só, o nome Davi, ele é feito pelo um Dalet, Vav e um Dalet. O Dalet vale 4, né? O seu valor numérico é 4 e o valor numérico do Vav, 6. Logo, se você somar ali, 4 com 6, 10 e 4, 14. Ora, veja só, as afirmações, por exemplo, essa aí é uma afirmação de Matitiarro que o que viria era filho de Davi, o rei Messias prometido, aquele que ocuparia o trono de Davi, descendente de Davi. E é isso que ele está aqui afirmando quando ele está fazendo 14, 14, 14, mostrando para quem sabia que havia esses estágios, né, já na história de Israel. Para o povo de Israel isso não é novidade, falar de 42 como estágio. E agora trazer 14, 14, 14, 3 vezes 14, 42. E são 42 gerações, 42 estágios para o aperfeiçoamento do povo de Israel na expectativa e na esperança da chegada de seu Mashiach. E olha só a promessa que está lá em Ezequiel 34, 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. É lógico, e a gente sabe que essa promessa é pós-Davi, ok? Então, o que está Ezequiel aqui citando? O meu servo Davi. É uma palavra falada para o Mashiach. E Matitiarro está exatamente confirmando isso. Servo Davi, né? E ele chegou, então ele traz essas gerações dividindo em 14. 42 para mostrar a questão dos estágios. E aí revela quem é
o Mashiach. Amém? Vejamos bem, 42. Onde a gente encontra também esse 42? Na oração Ana Berroa. Sabemos que ali estão as 42 letras do nome do Eterno. 42 letras do nome do Eterno. E sabemos que o Eterno é um. Adonai Echad. O Eterno é um. E aí a gente tem que parar para pensar. Nós estamos nessa porção que é Matoto Masei, dentro dos 21 dias, que a gente chama dos dias do aperto, né? Que fica de 17 de Tammuz até 9 de Av. Tudo que tem para acontecer, vamos dizer assim, de calamidade com o povo de Israel aconteceram dentro desse período. E ainda é por isso que o povo de Israel, tanto em 17 de Tammuz como 9 de Av, jejuam, clamando ao Eterno por misericórdia, para que evite outros momentos desagradáveis. Mas principalmente, não é porque o Eterno quer fazer dentro desse período calamidade sobre o povo de Israel, mas foi por causa do pecado do povo de Israel, exatamente dentro desses períodos. Né? O momento da quebra das tábuas, ok? Do bezerro, acontece ali em 17 de Tammuz. Os espias trazendo as palavras negativas sobre a terra em 9 de Av. Então, quando Israel está cometendo esses erros, dentro desse período agora o Eterno trouxe calamidades como a destruição, né, dos templos, também o período de iniciar a Inquisição, tudo foi dentro desses períodos. Agora, dentro desses 21 dias, o Eterno chama a atenção aos 42 estágios. Olha, larguem o egoísmo, larguem a avareza, larguem a idolatria, larguem da Lashon Hara, que também é feitiçaria. Larguem tudo isso. Ele nos chama a atenção para nos tornar santo, porque Ele nos quer vivendo santamente como Ele é santo, para podermos ter esse relacionamento com Ele. E nisso, e nessa santidade, nós vamos nos tornar como Ele. Como Ele, que eu quero dizer o seguinte, seremos um. Há um clamor de Israel, com muita gente, muitas canções, chamando o povo a ter esse entendimento, para que ame Israel, seja um, o povo de Israel seja um. Mas muitas vezes nós temos visto pessoas que estão dividindo o povo de Israel. Como? Porque temos que entender o seguinte, você aqui é sefaradita ou askenazita? Isso não é para ser uma forma de informação de divisão do povo, mas sim, qual é, vamos dizer assim, qual é a maneira que vocês cultuam, né? É o estilo, vou chamar aqui, né? A Mussá, é o estilo, é a forma que fazemos, das orações, porque, vamos dizer assim, se criou uma forma culturalmente, de forma de servir ao Eterno, certas orações ou cantilações das orações, que é um estilo mais askenazita. Então, quando abriu e fechou o contato de um com os outros, viram que os sefaraditas tinham uma forma de cantilar diferente, mas estão cantilando a mesma oração, estão lendo a mesma Torá. E nisso não deve haver divisão. Porque eu sou askenazita. Porque eu sou sefaradita. Então você que é sefaradita, senta ali, os askenazitas sentam aqui. Isso tem que acabar. Porque um é ortodoxo, outro é conservador, outro é ultra-ortodoxo. Porque o outro é reformista. Porque tem os que creem que Yeshua é o Messias. Tudo bem. Acreditar dentro de uma doutrina trinitariana que se mantém, que o sábado se perdeu, que a Torá não existe, né, ligado isso a uma religião cristã, realmente isso não tem nada a ver com aquele judeu que crê em tudo que está na Torá e nos profetas, que vive segundo a Torá e os profetas, porém crê que aquele homem judeu que nasceu no século I é o Messias de Israel. Qual o problema? Aonde isso está errado dentro do judaísmo? Outros creem em outros que foram Messias. Akiva, por um tempo, imaginou que Bar Kokhba era o Messias. Nem por isso deixou de ser judeu. Rabi Akiva fez isso. Aí você vai para outro segmento, você vai encontrar alguns que fazem parte, né, do Chabad, que acreditam que o
o Rebbe Schneerson, é o Messias. E qual o problema, judaicamente? Nenhum. Nós cremos que Yeshua é o Messias. Qual o problema? Isso dentro do judaísmo? Nenhum. Tá? Guardamos o Shabat, damos a validade que a Torá tem como a palavra de Deus. Cremos que Adonai Errado e Eterno é um, só Ele é Deus. Cremos em tudo isso e cremos que Yeshua é o Messias. Aí por isso fica de fora, cria-se divisão. Não, é necessário que sejamos um. É necessário que Israel comece a se comportar como um só. E nisso, eu estava estudando um pouco mais a respeito dessa porção e encontrei um ensinamento bem interessante. Para mim foi muito interessante, de um rabino e seu aluno, e eles tratando isso de uma forma da física quântica para esse período, para esses 42 estágios, para esses dias de aperto. E ele começa a mostrar algo que, por exemplo, ele vai falar sobre a morte, né? Que a morte, a decomposição do nosso corpo, ou pelo menos o envelhecimento do nosso corpo, é algo, como é que eu posso dizer assim, ilegítimo na natureza e na física quântica. Por quê? Porque eles vão lá para a questão do átomo. Ele começa a mostrar o seguinte: o átomo, ele não tem idade. O átomo cria e compõe tudo que nós temos. Então o átomo, ele não tem idade, ele não envelhece, ele não se desgasta, tá? E aí os átomos, eles começam a formar o que? As moléculas. Porém, eles começam a estudar mais profundo e vão descobrindo que o que vai começar a acontecer aí é que as moléculas começam a se espalhar, abrir espaços entre elas. E abrindo esse espaço entre elas, começa agora a trazer esse desgaste que a gente tem, as rugas, a velhice, né? E aí outras coisas que vão gerando a morte. Só que ele chama a atenção que os físicos olhando e não entendem como é que isso não tem uma reversão, já que o átomo ele faz uma caminhada para frente e depois para trás. E ele mostra isso, que da forma que haveria, vamos dizer, o envelhecer, ele poderia voltar a se compactar, renovando tudo. E por que não acontece isso? E aí começaram a indagar. Inclusive entraram em um outro processo, porque lá o cientista ele criou dentro do computador um quebra-cabeça de 53 peças e ele espalhou e depois só fez juntar rapidinho, tá lá as peças. Só que ele depois foi analisar o número de combinações que poderiam gerar essas 53 peças e ele disse que levaria talvez uns 300 milhões de anos para que ela pudesse fazer todas as combinações e chegar no modelo certo. Ele se imagine só uma árvore que se queima e vai toda cinza, esses átomos se reagrupar e entrar de volta. Pode chegar a isso, porém, quanto tempo precisaria para isso? E aí eles ficaram nesse debate, e o rabino dele apenas disse o seguinte: olha, tira os espaços, e eles vão se agrupar e vão chegar na posição certa, bem rápido. O que acontece com isso? É entendermos que quando nós estamos nos separando, nós estamos trazendo morte. O que nós temos que fazer? Nos unir. Daí você vai ver que em todo tempo, na palavra do Eterno, a forma inclusive de se cumprir a Torá, é necessário o quê? Amor. Essa é a base de tudo. E no amor não vai existir separação, vai existir união. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Qual é o resultado disso? Ali o Senhor ordena a vida, olha só, que saiu a morte, e a bênção. É aí que está o conceito de unidade, porque quando é que o homem recebe ou entra a morte? Quando ele se separa do Eterno. Porque o profeta disse: porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando há essa separação, o que vem aí? Morte.
Porque agora, esses átomos, eles não voltam a se congregar, estar unidos, trazendo a vida e renovação. Mas eles vão agora se apartando, se afastando. As moléculas vão cada vez mais se separando. E nisso vai produzindo a morte. Lembre da oração de Yeshua: Pai, que eles sejam um. Seja um em nós, assim como eu sou um em ti. Estamos falando de unidade, né? Dessa parte, como o Salmo 133 diz, união, tá? Não quer dizer que eu sou um contigo. Muita gente pega isso para levar para a doutrina trinitariana. Não, porque dentro da própria oração ele diz: e eles sejam um em nós. Então nós viramos Deus também? Sim, somos Elohim. O próprio salmista diz isso. Mas entendamos que precisa haver uma união. Nós precisamos tirar as nossas diferenças. Nós precisamos acabar com o egoísmo. Nós precisamos acabar com essa avareza que é a idolatria. Nós precisamos tirar tudo isso que nos aparta um do outro. Por isso que Lashon Hará traz morte. Porque Lashon Hará faz divisões, faz separação. É daí que você começa a entender que um adultério também levava à morte. Porque adultério desune algo que o Eterno nos deu para mostrar essa união que foi marido e mulher. E se tornarão os dois uma só carne. E quando há um rompimento disso, gera morte. Daí você vai começar a compreender pecados que são para a morte. São pecados que nos separam da fonte da vida. É necessário que nós entendamos que essas 42 estágios estão tratando conosco para que nós possamos aprender, quer seja pela alegria ou pela dor, que nós precisamos mudar para sabermos andarmos juntos uns com os outros. Israel não pode mais andar Efraim aqui e Judá aqui, mas temos que juntar tudo para que possa ser assim uma bênção. Olha a promessa: eu vou levantar para vocês um só pastor, meu servo Davi, ele apacentará as ovelhas. Por que na chegada de Mashiach haverá a ressurreição dos mortos? Porque ele vem para congregar, trazer a paz, Shalom, príncipe da paz, unir. Então, quando ele faz isso, há vida dentre os mortos. Haverá ressurreição. Aí sim, esses átomos, essas moléculas que estão espalhadas, que elas não deixam de existir, elas vão se agregar. Só que isso é um processo bom, sim. Processo da morte do corpo, sim. Porque na realidade todas as impurezas foram retiradas. O que vai congregar agora é aquilo que vai trazer uma unidade, um conceito melhor. E a nossa alma se unindo novamente ao corpo, de uma forma agora purificada. Como purificado? É necessário que a gente passe pelo fogo. Shaul fala sobre isso. E seja as nossas obras passadas pelo fogo. E aqueles que fazem apenas obras como madeira, palha e feno, esse sofrerá detrimento, mas será salvo como que passado pelo fogo. É isso que é necessário a gente entender. Que nós temos um nível, quinto nível da alma, que chama-se Yeridá. Yeridá é como se fosse único. É aí que formamos o Adam Kadmon, a alma de Mashiach. Yeshua deixou bem claro isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos todos de uma videira formam o que a videira é, e na realidade estão conectadas naquele ponto. Nós precisamos entender isso. Por isso que essa união com o Mashiach trará a ressurreição. Então vejamos, 42 estágios do povo para se elevar e alcançar a terra prometida. 42 gerações para o povo também se elevar e conseguir vir Mashiach. Agora, o que o Eterno quer de nós? O que o Eterno tem para nós? Dentro dessa porção também há outro ensinamento que o Eterno vai nos dar. As promessas se cumpriram. Agora devemos fazer a nossa parte. Veja aí, Devarim 33, ou Bamidbar 33, do verso
51 até o verso 53. Eu botei só o início para você perceber que o Eterno, ele vai dizer o que as pessoas têm que fazer ao chegar na terra de Canaã. A terra de Canaã, ela tem que se transformar na terra de Israel. E assim está escrito, né? O Eterno falou, lá no verso, a partir do verso 51. Fale ao povo de Israel, quando vocês atravessarem o Yarden, que é o Jordão, entrando na terra de Canaã, devem expulsar de diante de vocês todos os povos que viveram na terra. Destruam todas as figuras de pedras desses povos. Destruam todas as estátuas de metal e acabem com todos os lugares altos. Expulsem os habitantes da terra e vivam nela, pois eu dei a terra a vocês como propriedade. Veja agora, o que o Eterno está fazendo? Uma limpeza. De quê? Porque ele não queria aqueles povos. Sim, por que ele não queria aqueles povos? A mentalidade idólatra. Veja que ele está ligando o povo com seus altares, né, seus lugares altos, suas estátuas, né, seus ídolos de pedras. Porque tem que tornar o quê? Adonai errado. Só um único Deus. Servir somente a Ele. E viver como um só povo. Não podia ter mistura. E é interessante, as pessoas olharem, peraí, iam tirar, mas não tinha estrangeiros no meio do povo de Israel? Tinha, mas eles tinham se tornado um povo com Israel. E aí eles entram nessa terra. E o Eterno pede que limpem essa terra. Vamos perceber, queridos, que algumas coisas e algumas instituições religiosas, hoje, alguns líderes, estão abrindo a boca aí contra o que está acontecendo, ou contra essa, vamos dizer, sistema que está acontecendo nos dias de hoje. O que querem colocar goela abaixo na vida dos nossos filhos. O Shulchan Aruch deixa bem claro que filhos de judeus não devem ser ensinados por gentios. É lógico, está aí um princípio. O que é que eles vão ensinar para você? Que princípio eles vão ensinar ao teu filho? Algo que está baseado nos princípios da Torá? De maneira alguma. Que o Eterno criou todas as coisas? Não, mas que hoje houve uma evolução. E outras, e por aí vai. Agora, hoje em dia as coisas estão mais, né? Estão piorando a situação. Ensinos hoje para as crianças, os filhos. E na mentalidade dos jovens também, quer seja os filmes, né, que estão acontecendo, que na realidade está havendo uma resposta da sociedade. Eles lançam esses filmes e na realidade o filme vai para queda, porque as pessoas não estão gostando disso, estão demonstrando isso. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que tem líderes se levantando e falando contra e batendo. Eu mandei uma mensagem para o nosso povo e digo, olha, a gente não tem nada a ver com isso, né? Eu não vou me meter no que os budistas estão ensinando, falando, do que os kardecistas estão ensinando e falando. Eles estão lá na religião deles e eles se tratam. Nós estamos aqui, dentro do judaísmo, e aqui nós já somos ensinados pelo Eterno para não entrar em nenhuma dessas formas de idolatria, de promiscuidade, né? A Torá já nos ensina nossos tipos de relacionamento permitido, e é isso que nós temos que manter dentro do nosso meio, do nosso povo. Por quê? Porque a gente que tem, né, a Brit Hadashah, nós percebemos que Paulo fala lá em Tessalonicenses a respeito de uma grande apostasia. E no meio de muita gente que gosta de estudar sobre escatologia, o que chamamos de Acharit Hayamim, os últimos dias, tem mania de falar que essa grande apostasia virá, né? Ainda virá. Não, essa grande apostasia ela aconteceu lá no final do século I para o século II, quando havia um povo judeu que cria em Yeshua, como nós, que vivia judaísmo, como nós,
que eram judeus como nós. E não era questionado essa posição deles não na época. Tá? Isso vem depois, que exatamente acontece a grande apostasia. Surgiu aí então uma religião, em nome do nosso Mashiach, o qual ele não implantou e não criou, que tirou o Shabat, que o Eterno indicou e que o Yeshua vivia e praticava. Tiraram as festas que o Eterno nos ensinou a celebrar e colocaram, inclusive, a principal, que é a base de todas as outras festas, chamado Pesach, né? Onde foi iniciado ali na libertação do povo do Egito, comendo a carne de um cordeiro de um ano, aspergindo sangue nos umbrais da porta, e o Eterno avisando que não comêssemos mais fermento durante 7 dias. Fizeram o quê? Tiraram essa data, colocaram uma data ligada à questão do sol, transformaram o cordeiro em um coelho, animal impuro, dão para o povo comer pão de coco, que tem muito fermento, jogaram uma alimentação com chocolate fermentado, inclusive. Isso tem a ver com a gente? Não, tem a ver com o paganismo. E aí começaram a desviar tudo. Então, não é mais o Shabat, é o domingo, o dia do sol, né? É só olhar na própria língua inglesa, né? Sunday, dia do sol. Pegaram o Pesach e transformaram em uma coisa que eu não sei. E ainda bem que tiraram da data, né? Porque a nossa começa, no dia 14, fazia-se o sacrifício do cordeiro, para o dia 15 se comia o cordeiro, e dali iniciava também o período de asma, inicia-se. E eles mudaram a data. Ainda bem, não pode ficar mesmo junto, não. Mas tiraram a data. Isso é apostasia. Pegaram o Mashiach, que veio para viver Torá e ensinar como viver Torá, e colocaram que o fim da Torá é o Mashiach. Isso é apostasia. Não se cultua mais o Eterno no Shabat, mas sim no domingo. Não se celebra mais a peça da data, e nem com os elementos que é feito o Seder, né? Pegaram o Mashiach e botaram ele como transgressor da Torá, e que, na realidade, ele terminou com tudo, com a Torá. Fazem uma festa de 24, né, de dezembro, que é a festa do nascimento de Tammuz, e deram para o nascimento de Yeshua. E por aí vai. Logo, se você já faz uma festa no começo do ano, chamada Réveillon, onde se presta uma homenagem, se aguarda chegar o deus Jano até a meia-noite, o padroeiro, né? Janoeiro, tá certo? Pra você entender aí. Quem é ele? Já pesquisou sobre ele? Um deus que tem duas faces, uma face de um jovem e de um velho, e ainda se canta adeus ano velho, feliz ano novo, celebrando isso numa data que o Eterno não indicou como sendo ali as datas que deveriam ser celebradas. Aí hoje tem gente que fica estranhando, tem alguns desses grupos aí, que não cuidam dos seus ouvidos nas músicas que ouvem, tá? Porque se você sabe que o seu corpo é templo de Deus, é habitação do Espírito de Deus, como você vai deixar coisas impuras, feitas composições por pessoas impuras, que não vivem a Torá? São altares que são construídos dentro da sua vida, da sua terra. Esse corpo é feito do pó da terra. Ele tem uma conexão com a terra de Israel. E aí você deixa entrar impurezas por esse lado, assistindo e vendo coisas impuras, colocando coisas deste povo que são imorais e tudo mais, idólatras, colocar na tua mente o que eles querem. Todo tipo de conceito de relações sexuais que eles têm ou pensam, aí você muitas vezes não reprova, e se não reprova, já entra num erro, porque uma coisa é respeitar. Alguém tem um pensamento diferente de mim? Respeito, mas eu não sou obrigado a aceitar. São duas coisas diferentes.
E na realidade, se é minha casa, se é o meu corpo, se é a minha vida, quando eu digo meu corpo, não é minhas regras não, tá? É meu corpo, eu coloco ele, eu subjugo a minha carne para que possa viver a Torá do Eterno. Se aqui é uma sinagoga, que tem CNPJ, que na realidade não é público, mas é privado, nós não podemos deixar entrar aqui dentro qualquer coisa, dentro da minha casa, qualquer coisa, no meu corpo, qualquer coisa. Essa é a minha parte da santificação. Por que o Eterno está me levando a 42 estágios? Para que eu possa me tornar um com o outro, que também se torna um com o Eterno, e juntos nós sejamos um. E aí a vida virá. E aí Mashiach virá. Porque é isso que todos os rabinos concordam. E quando nós estivermos vivendo ou buscando isso, eu não vou dizer que um dia chegaremos à totalidade, não. Porque o Mashiach é quem fará a totalidade disso. Mas haverá pessoas, surgirão pessoas que buscarão viver isso com integridade. E eu creio que o Eterno está deixando o mundo ir de mal a pior, inclusive nas instituições religiosas, que está pessoas cada dia mais ficando mais frustradas para que possam correr para a verdade. E o Eterno está deixando o mundo passar por estágios também, para que as pessoas que querem Deus, que buscam a Deus, possam encontrar o caminho do Eterno. E o caminho do Eterno está na Torá. As suas instruções estão na Torá. Você que crê em Yeshua e que está ouvindo pela primeira vez, talvez, essa minha mensagem, e aí pensa que viver em Yeshua não precisa de Torá, eu quero trazer texto de Mateus, que Yeshua diz o seguinte: nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que fazem a vontade do meu Pai. Quero trazer também uma palavra que está aqui de Shaul aos Romanos, porque as pessoas pensam, eu creio em Yeshua, eu tenho a fé, não preciso da Torá. Então veja que o que é que Paulo mesmo diz lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 31. Segue-se então que abolimos a lei por meio dessa fé? Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa confiança? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ao contrário, confirmamos a Torá. Minha fé tem que confirmar a Torá. A minha fé, porque eu creio no Mashiach, eu tenho que viver Torá, que foi o que ele me ensinou a viver. Porque se eu digo que eu creio em Yeshua e não creio em Moshe, ele diz que isso é mentira, que você crê nele. Porque ele diz, se você não crê em Moisés, como crerão no que eu digo? Se vocês não creem em Moisés, como crerão no que eu digo? Se você não crê em Moisés, como você crê no que Yeshua disse? Porque Yeshua falou de Moshe. Ele ensinou Moshe. Então, isso é o que deve nos unir, a Torá. A Torá ela vai nos fazer viver da mesma forma. É interessante que quando as pessoas não têm entendimento sobre o judaísmo, aqui, e a gente fala que guarda o Shabat, às vezes eles dizem assim, vocês são adventistas? Não. Eles guardam o Shabat, e entendem que deve se guardar o Shabat, o judeu também. Nisso, nós estamos tendo algo em comum. Mas ter a Torá toda, completa na nossa vida, vai fazer eu ser um com aquele outro que tem a Torá de uma forma completa. E isso vai nos unir. E nós seremos um dessa forma. Por isso, o povo de Israel é um, mas tem que acabar com as diferenças, dizer ali é Askenazita, ali é Sefaradita, ali é Marrocai, ali é não sei o quê. Bem, se é dentro da questão somente da forma que faz, beleza. Mas nunca deixar que isso torne uma separação, uma distinção de pessoas. Porque a gente sabe que a nossa instrução é essa. Nunca fazer distinção de pessoas. Nunca criar isso, nem ser pela questão de posição financeira. Se o cara é mais rico, senta aqui. Se é mais pobre, senta lá atrás.
Isso não deve existir no nosso meio. Somos um e devemos nos manter como um. Os 42 estágios estava o Eterno moldando o seu povo para poder entrar numa terra e ser um povo. 42 gerações estava o Eterno preparando seu povo também para a chegada do Mashiach. O Mashiach que ensinaria a cada um de nós a viver a Torá em amor, a seguir a Torá em amor, não por medo de castigo, mas por amar a Deus. É isso que nós temos que aprender. E assim, sendo um, a morte desaparecerá do nosso meio. E nós teremos vida, e vida e abundância, porque o Eterno assim nos dará através de seu Mashiach. Que o Eterno abençoe a todos, nossos queridos irmãos, que tenha um Shabat, restante de Shabat abençoado, e logo mais uma entrada boa de semana. E aí eu posso já dizer para você, Shavuot Tov. Shalom, shalom.